Povo de Deus, Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9. Me parece que o cenário aqui acontece em uma daquelas deportações entre as três, e me parece que foi ali já depois da segunda deportação, que foi a deportação, não é isso? Que Ezequiel já tinha sido deportado lá para a Babilônia, e foi Daniel. Daniel foi levado com um grupo, Ezequiel foi levado com outro grupo, e aí depois foi levado o restante e continuou o remanescente lá. No primeiro grupo levado, tinha gente na Babilônia e tinha gente em Jerusalém ainda, em pecado, recebendo profecia. Aí, isso na primeira leva. Depois vem uma segunda leva de ataque, sempre leva mais um pouquinho para lá, e costuma chegar mais gente para o cativeiro e menos gente fica em Jerusalém, ainda em pecado, né, sem arrependimento. Aí vem a terceira leva, que foi a pior de todas. Não sei se foi a pior de todas, mas foi a terceira leva. E tem mais gente no cativeiro babilônico e ainda remanescente lá. O fato é que me parece que o contexto aqui todo é que a turma que ficou lá, né, e geralmente quem fica são os mais simples, né, é, ou que de repente se escondeu, não sei, mas ficou lá uma turma lá remanescente, deixados até mesmo pela Babilônia, né, deixados pela Babilônia. E aí nós temos a realidade lá do cenário da Babilônia, e nessa realidade de cenário, Deus leva o profeta, né, o pega em visão, né, pelos cabelos, e leva para ir ver a realidade de Jerusalém. E aí Deus permite que o profeta vê o que Deus já estava vendo há muito tempo. E o que Deus estava vendo há muito tempo é simplesmente estarrecedor. Deus, meus irmãos, sempre vê, nós sabemos disso, além, muito além do que nós vemos. E se nós que somos limitados conseguimos ver alguma coisa, vemos alguma coisa, isso nos estarrece, isso nos assusta. Imagine o Deus que vê tudo e que inclusive sonda os nossos pensamentos. Aqui no versículo 1 fala que, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Essa mão do Senhor Deus cair sobre Ezequiel significa abrir a visão dele, significa revelar realidades para ele, significa Ezequiel está sendo usado por Deus de maneira sobrenatural. Ezequiel começa a ver o que sem a ação de Deus ele não conseguiria ver. Ele estava limitado a ver. Nesse sentido, aqui cabe uma oração de acordo com a palavra. Ó Senhor Deus, que a tua mão caia sobre nós, que a tua mão venha sobre nós, para que possamos ter visões, para que possamos ver além da nossa limitação humana, para que possamos ter visões espirituais, visões que possamos detectar pecados ocultos, visões que mostram futuros seu, visão, Deus, que realmente nos faz ter experiências extraordinárias com o Senhor. Essa é a nossa oração, de acordo com a sua palavra e em nome de Jesus. Amém? Faça isso sempre, meu irmão. Oração de acordo com a palavra. Vai lendo, vai orando. É uma experiência muito interessante. Então ele foi pego no versículo 3 pelos cabelos, levou até Jerusalém, teve essas visões, não é isso?
Interessante que tem pecado lá, tem destruição, mas olha o que diz o versículo 4. A glória de Deus de Israel estava ali. O Senhor ainda estava lá em Jerusalém, né? Ele ainda estava presente lá, né? E, meu irmão, se ele está presente lá ainda, nós temos aprendido isso. Arrependimento mudaria tudo. Eles já estavam sofrendo. Aí falou assim, ó, Ezequiel, não adianta mais você orar porque vai acontecer. Aí a sentença já veio. Como Deus falou, já aconteceu. Eles já estão pagando o preço. E durante o momento que eles estão pagando o preço, ao invés de eles se arrependerem, eles pioram mais a situação. Ou, no mínimo, eles permanecem na mesma situação. Entendeu? Porque já estava acontecendo. Né? Em determinada escala. E eles não mudam. E tem pessoas que são assim. Você avisa e ela não muda. Aí depois começa a acontecer o que foi avisado, elas não mudam a si mesmas. Pessoas de duro coração. Já está vendo. Aí, ó, olha a desgraça que fiz. Olha o resultado aí das suas ações. Há pessoas no leito de morte que não mudam. Outros mudam, glória a Deus. Mas há pessoas no leito de morte que não mudam. Entendeu? Que são duras de coração. Ah, não vai mudar não. Então vem mais desgraça. Ao invés de mudar, eles pioraram. Então, idolatria, sabe? Algo terrível. Né? E Deus estava lá vendo tudo. Tinham coisas escondidas, a partir do versículo 8 fala sobre isso. Tinha um esconderijo para praticar coisa errada. Será que tem alguém aqui me ouvindo nesse momento, seja no canal, ou seja diretamente no grupo da igreja, que também tem alguma coisa, alguma parede aí escondida, tem alguma coisa que está escondidinho, né? E que se for revelado é vergonhoso? Será que tem aí? Você que está me ouvindo agora? Hein? Tem alguma parede aí? Tem, filho? Você pode estar escondendo do pastor, do irmão, da irmã, dos teus familiares, mas tu sabe que tu não está escondendo de Deus, né? Ou será que você também está com a mesma visão lá daquele povo do passado? Aquela visão deísta, que acredita que Deus criou os céus e a terra, mas abandonou a criação e agora o mundo está vivendo a esmo. Deus deu a corda no relógio e deixou o relógio tocar sozinho. Agora salve-se quem puder. E estamos numa cadeia alimentar humana, né? A lei do mais forte. Aí você está lutando de acordo com as suas forças, porque Deus já abandonou isso. Você está nisso aí? Será que você está vivendo isso? Né? Porque naquele contexto lá tinha um pouco disso, né? De deísmo. E Deus nos abandonou. Ou então, já que Deus nos abandonou, vamos procurar, né, quem nos apoie. Ao invés de ao invés de se arrepender para voltar a ter a proteção de Deus, ele fala assim, não, já que Deus nos abandonou, então vamos buscar alguém para fazer parte do nosso time aqui para nos proteger. Vamos buscar outros deuses. Eu preciso de Deus. Eu sou humano. Então, já que o nosso Deus nos abandonou, mas te abandonou por quê, ô desgraça? Por que Deus te abandonou? Ah, por causa dos meus pecados. Então é só você abandonar os pecados. Aí você vai ter Deus de volta. Porque se você buscar outros deuses, tu vai piorar. Deus não vai só te abandonar. Ele vai se levantar contra você. E se ele se levantar contra você, quem vai te proteger? Quem na terra e no céu poderá te livrar da mão de Deus? Né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então esse era o contexto deles. Ah, Deus me abandonou, vou buscar outro. Ah, vai buscar outro. Então tá bom, vamos ver se o outro vai te livrar então. Loucura, loucura total desse povo. Pecados escondidos. O versículo 11 fala de 70 homens. Moisés, Deus mandou Moisés escolher 70 homens.
Desde tempos antigos, os anciãos tinham referência, eram respeitados. E por que eram respeitados? Porque, pela lógica, a pessoa nasce em uma família judaica. Ela cresce ouvindo a lei do Senhor. Ela tem experiência de vida e ela tem muita experiência de conhecimento, muita vivência com a lei do Senhor. Aí, pela lógica, essa pessoa está capacitada para ensinar e para preservar a lei. Pela lógica é essa. Mas se ela, na verdade, vive uma vida relaxada, ela não vive o evangelho, não é a idade dela que vai automaticamente proporcionar para ela sabedoria. Não é. Sabedoria é construída. A vida espiritual ela não é recebida, ela é construída. Tem uma parte que só pertence a Deus, mas a outra parte tem que ser produzida. Há muitos anciãos hoje que querem ter autoridade bíblica ou serem reconhecidos como autoridade espiritual apenas pela idade. Isso nunca existiu. Nunca existiu. A autoridade, reconhecimento de autoridade, respeito de autoridade espiritual só pela idade. Não, é um conjunto. O que mais faz a pessoa ter respeito pelos outros e a autoridade não é a idade dela, é a vida dela no sentido de vida com Deus. Porque se você tiver uma vida longe de Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Então 70 aqui. Lembrando que na Septuaginta foram 70. Né? Pelo menos arredondando, vamos dizer assim. A Septuaginta é o Velho Testamento hebraico que foi traduzido para a língua grega. 70 pessoas, tradicionalmente se fala isso. Né? Alguns falam que na verdade foi mais de 70, 72, mas arredonda para 70. Mas isso me fez lembrar da Septuaginta, a tradução do hebraico para a língua grega. Porque o pessoal estava dominado pelo grego, a língua grega estava tomando o mundo inteiro, assim como o inglês. E daqui a pouco a nossa língua vai fugir. Todo mundo falando só grego. Então vamos fazer uma versão da lei de Deus, né, na língua grega. Daí surgiu a Septuaginta. Ah, olha o versículo 12 aqui que mostra a questão interessante. Ó. O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. Aí é por isso que eles estão pecando. Essa é a justificativa. O Senhor o Senhor abandonou a terra, né? O Senhor abandonou a nossa terra, já que o Senhor não nos vê, então vamos dar nosso jeito aqui, filho. Estamos sozinhos. Olha o capítulo 9, versículo 9. Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Bom, já que o Senhor abandonou a terra, já que ele deu as costas para a gente, salve-se quem puder, então vamos atrás de deuses. Essa é a mentalidade dele. Mas é aquilo que eu falei agora há pouco. Ô orelha, ô ignorante, você tem que fazer a seguinte pergunta: por que que o Senhor te abandonou? Verdade, o Senhor te abandonou mesmo. Deixou na mão dos babilônios. Abandonou você, mas não abandonou a cidade. Está lá, né? Por que que te abandonou? É porque eu cometi muitos pecados. Então, tu se livra do pecado, tu vai ter de novo a restauração. Há muitas pessoas que desejam voltar-se ao posto que tinha, restaurar o que perdeu, mas não querem se arrepender, não querem corrigir. A pessoa quer ser um cidadão de bem, com todos os seus direitos, mas não quer pagar o preço. Não tem como. Você tem que restaurar. Lembra de Zaqueu? Eu restituo 4 vezes mais. Tem que reconhecer o erro, mas tem que reparar o erro. Ok? Então, Deus levou o Ezequiel e viu várias coisas entre idolatria dos homens lá escondido, não é isso? Olha o versículo 9. Eles estavam ali mulheres assentadas chorando a Talmuz. Havia uma lenda lá antigamente que o rei Talmuz, o Deus Talmuz morreu, o Deus morreu. E não é um Deus igual a Jesus, né? Que veio com o propósito. Ele morreu
e o choro dos adoradores fez ele ressuscitar. Alguma coisa assim, tem essas historinhas lá. A verdade é que tinha mulheres aqui chorando pelo Deus Tammuz, né? Chorando ali. Ah, lá, estão chorando. Ao invés de ter o choro do arrependimento, então o choro da idolatria. Entendeu? E isso provocou a ira. É interessante aqui que aqui há um choro por um Deus. E isso nos faz pensar se temos chorado pelo nosso Deus. Não é isso? Há pessoas que choram pelo time de futebol. Tem um garoto aí, né, que quando o Flamengo perde, o pessoal fica mandando o meme dele para todo mundo, aquele gordinho. Né? É o Flamengo perder, ele fica desesperado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ele chora pelo Flamengo dele. Será que ele chora por Deus? Você chora pela. Tem pessoas que choram pela perda de um namoro, de um noivado, né? Onde aquilo se colocou, foi um Deus para a pessoa. Há pessoas que chegam a ponto de tirar a sua vida. Eu já vi essa experiência acontecer. Pela perda de alguém, não suportou a perda e tirou a vida. Há muitas pessoas hoje chorando muito porque perdeu alguma coisa, mas nunca choraram pelo Deus dela, para aquele que é a fonte de todas as coisas. É. Choram pelo poçozinho, cisternas que não retêm água, mas não choram pela fonte de água viva. Por quem você tem chorado? Aonde está o teu amor tão forte? Há muitas pessoas que precisam aprender a chorar pelas coisas de Deus. Chorar literalmente e chorar no sentido simbólico, se condoer. Algo que eu acho aqui interessante, não é agora, no capítulo 9. Encerrando aqui o capítulo 8, lá no versículo 18, tem uma nota de rodapé interessante aqui na Bíblia Plenitude. Pelo que, versículo 18, pelo que também eu os trarei como furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvireis. Tá vendo? Nós esperamos não permitir que essa realidade chegue até nós. Nem adianta orar, porque você já teve todas as oportunidades. Vai pagar o preço. Aí, como eu disse, já estavam pagando o preço, se arrependiam. Né? Não, mas pagaram o preço, não se arrependeram e pioraram a situação. Aqui é assim, aqui no versículo 17, fala assim, ó. Então me disse, vê, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá, ou fazerem eles abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Aí que o ramo ao seu nariz. Aí a nota de rodapé está dizendo aqui, ó, versículo 17. Deixa eu ver aqui, peraí. É 17? Isso. Versículo 17. O ramo refere-se à adoração de Talmuz, no versículo 14. Pois o ramo de cedro era um símbolo de imortalidade, associado com o culto de Tammuz. Chegar ao seu nariz era a sua tentativa de inalar as supostas forças que dão vida de um Tammuz ressuscitado. Tá vendo? Hoje, né, nós temos a Bianca mesmo, por exemplo, minha esposa, ela aprendeu aí a receita de você pegar um louro, você colocar, queimar o louro, aí você cheirar, inalar aquela fumacinha do louro, porque aquilo vai provocar um desentupimento, eu acho, da questão de sinusite, alguma coisa assim, não sei. Então ela pega o louro, queima o louro, aí aquela fumacinha do louro
Aí aquilo entra e de alguma maneira causa um benefício. É o que está mais ou menos. Essa era aqui. Tinha um ritual de queimar alguma coisa, inalar o cheiro. É de como se estivesse inalando um Deus. O fluir do Deus na vida deles. Olha que coisa. Então você vê como é que a situação estava estarrecedora. Aí vem o capítulo 9 e depois de descrever todo o pecado, agora essencialmente vai descrever a desgraça, né? Versículo 4: e disse-lhe: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal à testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dele. Então Deus escolheu alguns, alguns servos dele, né, espiritualmente falando, né? E aí ele dá a arma na mão desse servo, vestido de linho, versículo 2, né? E esses agentes de Deus, né, terão armas destruidoras na mão. Só que haverá uma marca, interessante isso aqui, uma marca onde? Uma marca na testa de algumas pessoas, que não foram 7.000, como eu sempre falo, mas tinha algumas pessoas, pelo menos o texto não fala de 7.000, né? Que estavam sofrendo com aquilo, não tinham se envolvido com o pecado, e na verdade estavam sofrendo ao ver o povo naquele estado de pecado avançado. E eles foram marcados na testa. Aí quando a matança começaria, ah, eles seriam poupados. Lá no Velho Testamento nós temos a figura do sangue nos umbrais. Aqui não vai entrar. Aqui nós temos a marca na testa do livramento. Lá no Apocalipse temos a marca da testa do livramento e também temos a marca da testa, que é um suposto livramento, mas na verdade é a morte, que é a marca da besta. Quem adquirir a marca da besta, a priori, enganosamente vai ter livramento. Livramento de uma dor, livramento de necessidades satisfeitas. Porque quem não tem a marca não vai ter necessidade satisfeita. Quem tiver a marca vai ter, entre aspas, necessidade satisfeita. Então é uma marca de livramento do mal. Mas lá no Apocalipse também tem os selados de Deus, lá no, no capítulo. Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. No capítulo 7, né, e outros capítulos. No capítulo 7, no capítulo 20. Então devemos pregar sobre isso. Nós vamos ver a marca de Deus nos selados, nos 144 selados, né, e outros lá. Então tem a marca da besta, que é do mal, e tem a marca de Deus, que é do bem. Né? Aí eu fiquei pensando aqui, você que é membro da igreja, você que frequenta a escola dominical, você que já tem acompanhado os estudos, as mensagens, né, e as devocionais do pastor, o filme Projeto Genoma Avançado. Lá no filme Projeto Genoma Avançado, tem um engodo, tem uma mentira, e olha só como é que no final do tempo, e o filme fala um pouco sobre isso, é fácil enganar. A pessoa vai estabelecer o sinal da besta e vai pegar a Bíblia para defender o sinal da besta. Aqui, por exemplo, o sinal da testa é sinal de Deus. Então, lá eu imagino, eu conjecturo, no tempo do anticristo, eles vão anunciar o sinal da besta como algo bom para o mundo e como sendo algo de Deus. É sinal do livramento. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, todo ano, as pessoas levavam prata, ouro, né? a, a, a oferta para Salomão, no caso o tributo, eram 666. Os 666 lá no contexto de Salomão era ouro, era prata, era coisa boa, era benefício, né? Então, no tempo lá do anticristo,
Ó, pessoal, tem se dito aí que o 666 é algo ruim. Mas não é isso que diz a palavra do Senhor. Tá vendo aqui? Vão pegar esses textos, vão deturpar a palavra do Senhor. Hoje mesmo, em nosso tempo, nós temos a igreja aí crescendo em graça, que defende o 666, que usa o 666 de forma positiva, como algo bom e não como algo ruim, já nos dias de hoje. Imagine no tempo do anticristo, né? Esse negócio vai estar muito bem estabelecido. Aquilo que era visto como mal vai ser visto como bem. Hoje já tem lei aí em andamento, já tem briga no setor judiciário do nosso país para estabelecer o diabo como uma religião como qualquer outra, e aí daquele que fala mal do diabo vai ser preso. Isso aí é racismo religioso. Isso é crime falar mal do diabo. Estão lutando para transformar o diabo como mais um. É só mais um como qualquer outro. Respeite o diabo, viu? Falar que ele é ruim, está repreendido. Ah, é ruim. Estão caminhando para isso aí. Então nós já estamos vendo muitos sinais claros de todo um circo armado, e o circo não vai ser de coisas boas, vai ser um circo de horror, que vai vir como um grande espetáculo, mas na verdade é um espetáculo do horror. Esse circo vai cair, e quem estiver dentro dele vai sofrer os danos, ok? Aí versículo 6, quando vem a matança, olha a ordem do versículo 6. Começai pelo santuário, começando pela casa de Deus. A Bíblia fala sobre isso, né? A correção começa pela casa de Deus. Por quê? Porque quem é da casa de Deus tem conhecimento, sabe da verdade e está fazendo errado, sabendo da verdade. O outro tem desculpa? Não tem desculpa, porque a verdade foi pregada para ele. Mesmo que ele não compreenda a verdade de maneira tão clara, a verdade foi pregada para ele. Só que quem é cristão, ele prega a verdade para ele e ele conhece a verdade de maneira clara. Ok? E para encerrar, versículo 8. Quando Ezequiel vê aquela matança, aquela desgraça toda, ele cai com o rosto em terra. Ele clama ao Senhor. Ah, Senhor Deus, o Senhor vai destruir todo mundo, Senhor Deus. Ele clama ao Senhor, ele chora, ele, sabe, ele se contorce com aquilo, assim como Jeremias, né? Assim como Moisés. Falei, não adianta, vai acontecer. O povo não está arrependido. Isso me fez lembrar de um fato. O povo estava em pecado, sim. O povo merecia aquilo, sim. Mas quando Ezequiel vê as coisas acontecendo, ele não se gloria com aquilo. Ele não fala assim, ó, tá vendo? Bem feito. Tá vendo? Foi se levantar contra o profeta? Aí, ó, que tá dando. Foi levantar, foi tocar no ungido do Senhor? Olha o que está acontecendo. Tá vendo? Bem feito. Não, ele não se gloriou, não. Ele não se gloriou com a dor. Ele se compadeceu. E isso é um grande ensinamento para a gente. Porque nos dias de hoje, quando alguém nos persegue, quando alguém faz algum mal com a gente, fala mal da gente, sabe? Quando alguém se coloca como oposição, e se a gente vê essa pessoa acontecer alguma coisa com ela, doença, morrer, agora ela fala, tá vendo? De alguma maneira, o normal é hoje as pessoas se gloriar em cima da dor do outro. Mas não foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel, na verdade, se compadeceu. Que possamos ter corações de compaixão, corações que não têm alegria com a dor, mas regozijo com a dor nem alegria, mas regozijo com arrependimento, regozijo com a volta da pessoa a Cristo, arrependimento. Se ela não se arrepender, já basta a dor dela de não ter se arrependido. Não acrescente dores e não se alegre com as dores. O povo edomita se alegrou com a dor de Judá. Depois vem a sentença, você está se alegrando? Ainda você ajudou o outro? Então tu vai pagar o preço porque você está se alegrando com a dor do outro. E ainda ajudou o outro nas coisas erradas. Ok? É isso aí. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.